se você nunca teve contato com o estudo alquímico de uma forma um pouco mais profunda, é muito provável que você conheça apenas a tintura simples, que consiste basicamente na maceração alcoólica de uma planta medicinal, né, no caso do reino vegetal, e depois desse processo de maceração, a filtração, que consiste basicamente numa filtração simples, apenas para separar, né, a parte sólida, que são a parte que compõe, né, a erva medicinal utilizada, que podem ser flores, folhas, raízes, né, ou qualquer outra parte da planta onde contenha a propriedade, né, ou a característica, né, medicinal desejada. Então, a tintura simples é basicamente isso: maceração alcoólica, filtração. Só que dentro da tradição alquímica, né, ou espagírica, que é a aplicação laboratorial terapêutica da alquimia, existem outros tipos de tinturas que aproveitam de uma forma mais integral ou mais profunda, mais intensa das propriedades medicinais, tanto do plano físico quanto mais vibracionais, né, que são capazes de atuar de forma mais profunda no ser humano. Então, existe uma técnica de se fazer isso. Então, a evolução natural, né, da tintura simples, ou melhor, o próximo nível, né, em relação à tintura simples, é a tintura espagírica ou tintura alquímica, que ela possui alguns passos a mais em relação à tintura simples. Então, o início do processo, pelo menos para boa parte das tinturas alquímicas, é muito parecido com a tintura simples, né? A gente providencia a erva medicinal, o espírito, né, que se manifesta no álcool. Então a gente providencia o álcool e faz a maceração alcoólica. Terminado esse período de maceração alcoólica, né, normalmente em torno de 30 dias, né, essa é uma outra característica da tintura alquímica, algo em torno de 30 dias, a gente também faz a filtração, só que ela não termina aí na filtração, né? Aquela parte sólida que cedeu as suas propriedades, as suas características para o meio alcoólico, também são aproveitadas. Então, a gente recolhe essas partes físicas, né, deixa secar naturalmente e a gente faz a incineração, calcinação desse material. Então, ele vai originar, né, vai se resumir no final em cinzas, e dessas cinzas existe ali um sal solúvel e um sal insolúvel. Para 99,9% do processo alquímico, a gente vai utilizar a parte solúvel desse sal. Então, dessas cinzas, a gente vai retirar ali o sal que nos interessa, que alquimicamente falando, ou espagiricamente falando, é o sal sales. E esse sal sales, então, ele é trabalhado, ele é purificado, né? Ou melhor, em termos alquímicos, né? Retificado, e ele é adicionado na nossa tintura, naquela parte líquida lá quando a gente fez a filtração. Só que ainda não termina aí, né? Quando a gente adicionou, né, esse sal sales, que alquimicamente falando é o corpo da planta, né? Então, qual é a estrutura alquímica de uma planta? Né? São basicamente três, né? Corpo, espírito e alma. Não tem o mesmo significado que tradicionalmente a gente emprega, né? O corpo é o sal da planta, né? O sal da planta, né, também é chamado de corpo. O espírito, o álcool da planta, se manifesta no álcool da planta, e a alma da planta, principalmente nos seus óleos essenciais. Então, quando a gente processa esse sal, a gente está, em termos alquímicos, né, manipulando o corpo da planta. Só que também não termina aí a tintura espagírica, né? Agora que a gente adicionou o corpo, retornou com o corpo para a tintura, a gente precisa promover uma elevação ou exaltação das suas virtudes, que consiste numa circulação, né? Uma circulação espagírica.
Esse processo, essa etapa é tão importante que muitos mestres espagiristas não consideram que um preparado seja alquímico ou espagírico caso ele não tenha sido submetido a um processo de circulação, né, a uma temperatura específica, a um tempo específico, né, que são algumas semanas. Que a gente utiliza uma vidraria chamada circulador. Para alguns preparados ainda vibracionalmente mais avançados do que a tintura, muitos também consideram muito importante que se utilize um pelicano, mas isso aí fica para um outro vídeo. O que é esse circulador? É um balão, né, um balão, né, embaixo e um outro balão menor em cima, né, encaixados ali, e a gente coloca a tintura ali na parte de baixo e a gente submete a uma temperatura constante, não muito elevada, né, e por algumas semanas, né, existe um tempo específico, e essa tintura ela começa a circular, então ela se eleva na forma de vapores e quando chega no recipiente de cima, aí ela condensa, né, de volta para o balão e você vaporiza novamente e ele fica nesse movimento, né, de sobe e desce, e por essa razão é chamado de circulação, né, circulação alquímica ou circulação espagírica. Esse processo, eu particularmente interpreto até uma passagem da Tábua de Esmeralda, né? Outros espagiristas também, né, ou alquimistas, também interpretam da mesma forma. Tem uma parte lá da Tábua de Esmeralda que fala o seguinte: sobe da terra para o céu e desce do céu para a terra, recolhe as forças das coisas superiores e inferiores. Então, esse processo, né, esse trecho da Tábua de Esmeralda é uma das explicações, né, ou melhor, é uma das indicações da circulação espagírica, que é exatamente o que acontece na etapa final, né, é essa circulação. Então, essa é uma possível interpretação, né, dessa passagem da Tábua de Esmeralda. E finalizado esse processo de circulação, então sim, né, aí agora sim, nós estamos com um preparado, pronto para ser utilizado, né, no nosso processo terapêutico, espagírico ou alquímico, como você preferir. Então, muitos espagiristas, né, como eu falei agora há pouco, só consideram um preparado espagírico caso ele tenha sido submetido a esse processo de circulação. Então, qual é a principal diferença entre uma tintura simples para uma tintura espagírica, né? A sua intensidade ou força vibracional. Ainda que os princípios sejam os mesmos do ponto de vista físico, né, ou químico, existe um algo a mais ali, né? Porque na tintura espagírica a gente processa essa planta no dia da sua regência. Então ela é colhida, o processo é iniciado no dia da sua regência astrológica, né? De preferência no horário. Existe um período específico para essa circulação. Muitos, dependendo da região, da região do mundo, né, da cidade, do país, né, dependendo do clima, isso pode ser feito ao ar livre, essa circulação. Então, esse preparado ele vai ficar ali exposto, né, aos raios solares, à influência lunar. Então, eu sei que talvez biologicamente ou quimicamente isso seja algo não aceitável, né? Mas alquimicamente, dentro da tradição alquímica, a gente considera que esse tipo de exposição, mais a própria energia ali do operador, a sua intenção durante todo o processo, né, todo o contexto ali vibratório com que ele é feito, causa uma influência que é determinante no resultado final, né, na força desse preparado. Então, é importante não apenas a qualidade, a saúde da planta utilizada, como também, né, o nível
não só de habilidade, né, destreza técnica do operador, mas também o seu nível evolutivo. Isso também influencia nos preparados, porque os preparados alquímicos, a gente não considera ali, o alquimista ele não manipula é, princípios ativos, né? Esses preparados são matrizes energéticas, então a gente considera os preparados alquímicos como um receptáculo de influências, tanto celestes quanto humanas, né? Por meio das mãos ali da pessoa que está operando esse processo. Então, a tintura espagírica é o primeiro preparado que um espagirista aprende, né? Aqui eu fiz um resumo, né, do processo. Então, num dos próximos vídeos, eu vou falar sobre outros preparados, né, além da tintura espagírica, né? E existem outros tipos de tintura também, né, mas a mais comum dentro do meio alquímico é a tintura espagírica, né? Lá na oficina a gente também mostra a tintura da lua de fogo, né, a tintura espagírica canônica, né? Então são outras formas ainda um pouquinho diferente que a gente aproveita de uma forma ainda mais intensa, né, as possibilidades vibracionais do nosso preparado. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha gostado. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.